Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Bomba, bomba, bomba! Ah, Moro! Ah, Sérgio Moro! O Tony Garcia e o Zé Dirceu vão explodir você. Tony Garcia fez um tweet neste final de semana, deixando claro que está à disposição do ex-presidente do PT e ex-deputado federal e ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. O Tony Garcia diz o seguinte: Zé, não é desse jeito, né? Eu vou até... Vamos ser mais fiéis aos fatos. Vamos colocar a matéria feita pelo Plínio Teodoro aqui para compartilhar com vocês, adicionar ao palco. Aí, a matéria é essa. Tony Garcia se coloca à disposição de Zé Dirceu para ser testemunha e detonar Moro. Ex-deputado diz ter atuado, o ex-deputado no caso é o Tony Garcia, porque ele foi deputado também pelo Paraná, como agente infiltrado do Moro. Garcia, o Tony Garcia no caso, conta que o ex-juiz Dallagnol e os procuradores lá da turma dos filhos do Januário fizeram um roteiro para ele forjar denúncia de corrupção contra o PT em entrevista à Veja. O Tony Garcia já falou isso algumas vezes em vários veículos de comunicação, incluindo esta Fórum, incluindo este blogueiro. Em uma entrevista para mim e para Adriana De Lorenzo, para Adri De Lorenzo, ele disse que ele teve que inventar uma história para a revista Veja. Tem jornalista aí que nunca falou sobre isso. O jornalista que fez a entrevista está calado. Não abriu o bico, não respondeu, não falou, é mentira dele, é um canalha, é um vagabundo, tem medo. O jornalista da Veja. Os editores da Veja, que agora estão no Estadão, Eurípides, Alcântara, essa corja toda, não falaram mais do Tony Garcia. Não tiveram coragem de desmenti-lo. Então, o Tony Garcia agora está dizendo o seguinte, olha, eu fui lá, ele diz assim, ó, posso afirmar, vou ler o tweet dele aqui, posso afirmar e provar perante a justiça que fui obrigado por Sérgio Moro, em conluio com os procuradores Deltan Dallagnol, Januário Paludo e Carlos Fernando, a dar a entrevista para a revista Veja em 2005, na época do chamado Mensalão, com acusações forjadas por eles, imputando culpa a José Dirceu, que na época acabou sendo cassado, tendo sua vida política encerrada, né? Depois de ter sido cassado deputado, foi preso, sofreu uma imensa perseguição. E o Tony Garcia continua. Ele diz o seguinte, o roteiro dizendo que fui testemunha ocular de dinheiro em espécie dentro de um jatinho, o qual seria entregue a José Dirceu e ao PT em São Paulo. Caso me recusasse a contar essa história, eu seria preso e teria o acordo que eu fiz quebrado. Aí ele continua, o Tony Garcia. Diante da gravidade desse acontecimento histórico, me sinto na obrigação de me colocar à disposição da defesa de José Dirceu e me arrolar como testemunha onde, vejam, em letras garrafais agora, apresentarei provas do início da perseguição implacável de Moro, Deltan e do Ministério Público Federal do Paraná contra o PT usando Zé Dirceu. Ou seja, o Tony Garcia, vem cá aqui comigo, o Tony Garcia está dizendo que tem provas irrefutáveis. E o Zé Dirceu está pedindo ao Gilmar Mendes para que reveja o processo, porque o Zé
tem 32 anos de condenação nos processos com Moro. Veja, o cara que montou uma operação criminosa, forjou, segundo o Tony Garcia, estou usando as palavras da testemunha, eles oferecendo como testemunha, está dizendo, eu tenho prova. Está dizendo, eu tenho prova, eu vou provar. Me chamem para depor que eu vou provar. E o Zé Dirceu, por causa disso, está preso, está acusado com condenação de 32 anos. O Zé Dirceu teve que ficar na cadeia com a filhinha dele pequena. O Zé Dirceu teve que perder o casamento. O Zé Dirceu perdeu carreira política. O Zé Dirceu podia ter sido presidente da República. Não podia entrar em avião. O Zé Dirceu teve que lançar livros Brasil afora, viajando de carro, porque não podia pegar transporte público. E agora se descobre que tudo foi uma armação. Agora, e o Dallagnol? E o Januário Paluso? E o Carlos Fernando? E o Moro? E essa gente vai ficar solta? É hora de pegar o Gilmar Mendes, tem que pegar o depoimento do Tony Garcia, tem que retirar as acusações, tem que tirar o Moro do inquérito, encaminhar para outro juiz. Eu não sei como é que juridicamente se faz, mas o Moro não pode, ele não pode. O que ele julgou a partir desse momento está sob imensa suspeição. O Moro precisa ser expurgado da vida. O Moro tem que ser preso. Vamos combinar, um cara que faz isso, se tiver prova disso, não é possível que ele continue solto. Não é possível. O Tony Garcia está dizendo, eu tenho prova, tem que mostrar. E ele está fazendo tic-tac no Twitter. Esse vídeo está sendo gravado para vocês. Pode ser que ele já tenha apresentado as provas na hora que eu soltar o vídeo amanhã às 3 da tarde ou no fórum 11h30. Pode ser porque ele está lá tic-tac, tic-tac, tic-tac. No X, né? Agora mudou de nome. Vejam. Enfim, vejam como a vida... O mundo não gira, o mundo capota, como o mundo gira e a Lusitana roda. Que quem pode, no final desse processo do Moro, levá-lo à cadeia, porque é muito grave isso do Tony Garcia, é o Zé Dirceu, claro, com o Tony Garcia. Mas é uma coisa do Zé Dirceu. A gente vai chegar no começo da história. Fizeram toda essa história, no começo era lá no Mensalão, para excluir, para empichar, para acabar com o Zé Dirceu e com o Lula. Nem Dilma, nem se falava em Dilma ainda, gente. Nem se falava, sabe, em Haddad. Eram pessoas ainda menores dentro da estrutura do governo. A Dilma ascende com a saída do Zé Dirceu. Era a ministra das Minas e Energia. O Zé mandava no governo com o Palocci. E eles foram pegar para acabar, porque tinham medo que o Zé Dirceu viesse a ser eleito presidente da República na sucessão do Lula. Aí pegaram o Lula, aí depois quando eles conseguiram pegar o Zé Genuíno, Gucci, destruíram a base do Lula, eles falaram, deixa o cara terminar o mandato. E achavam que ganhavam em 2006. Vejam como também o destino é louco, né? O adversário de 2006 do Lula era o Alckmin. O Alckmin foi o candidato que chamou o Lula de tudo quanto é nome. Né? Foi apoiado pela Globo. Não falaram da história de um avião que caiu no Jornal Nacional para poder incriminar o Lula com a compra de um dossiê. E aí o Alckmin perde a eleição, o Lula tem mais votos. O Alckmin tem menos votos no segundo turno que no primeiro. O Lula se reelege, mas já sem Zé Dirceu, sem Genuíno, sem Gucci, num governo já enfraquecido nesse sentido, mas faz um bom governo e elege a Dilma. Mas vejam, eles queriam e eles destruíram de alguma maneira o Zé Dirceu, não moralmente, porque o Zé está vivo, ele está aí, ele está fazendo as coisas, ele continua sendo uma liderança importante, mas
era um cara que poderia ter dado saltos muito maiores, e agora a gente descobre que boa parte daquilo foi tudo inventado. E tem prova. Tomara que essas provas apareçam e que o Moro tenha o destino que a justiça lhe reserva, que é a cadeia. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.